todos nós temos uma expectativa de vida maior. Quando a gente chega a 60 anos, ela aumenta mais ainda. Nós temos que entender que trabalhar até 62 anos sem transição não é problema nenhum. Todo mundo consegue trabalhar hoje até 80 anos, 75 anos. Para. Esse cara tá de brincadeira. Trabalhar até os 80 anos? É que ele nunca trabalhou. Olha com quantos anos a sogra dele se aposentou. 41 anos de idade e ganhando 30 mil reais por mês. Manda ele trabalhar 8 horas por dia em qualquer indústria para ver se ele aguenta. Vamos transformar nossa bronca, nossa indignação em mobilização. Se fala em reforma da Previdência. A expectativa de vida no Nordeste está na casa dos 70 anos de idade. Querer aprovar uma reforma com 65 anos é, no mínimo, uma falta de humanidade. Querer uma contribuição de 49 anos, isso é um crime. Geralmente, os mais humildes, que estão sim concentrados na região Nordeste. Tanto é que a menor expectativa de vida entre as 5 regiões do Brasil, a menor é daqui. É uma maldade com o povo nordestino. Existem centenas de milhares de brasileiros que não podem estar aqui, mas tem os senhores aqui. Muitas vezes a gente acaba pensando nos grupos que elegeram, nas bancadas e etc., e a gente esquece que essa é uma casa que representa os 200 milhões de brasileiros e não aquelas pessoas que permitiram alguém se eleger ou não. Então, votar uma das propostas mais importantes do país, e é uma das mais importantes porque é uma proposta que diz respeito a cada cidadão brasileiro. Os países passam por crise, só que não. Todas as vezes que o sistema de seguridade social teve um superávit, esse superávit foi gasto. Onde foi gasto a maior parte dele? Com juros da dívida, ou para financiar outros regimes, como o regime próprio. E aí, no primeiro ano que tem déficit, a gente fala o seguinte: olha, vamos mudar todas as regras e cortar. Que país é esse que, quando tem sobra, gasta, e quando tem falta, corta? Para poder responder a essas perguntas, eu queria puxar um tema aqui, que essa é a questão-chave do nosso país, que é a seguinte: a máquina de desigualdade existente nesse país chamado Brasil. Isso é um gráfico, senador Paulo Paim, do World Inequality Report, a maior instituição do mundo, com dezenas de milhares de funcionários e colaboradores no mundo inteiro, que estuda desigualdade. E desde 2005, ali mais ou menos, o Brasil passou a ser o país do mundo que mais concentra renda no 1% mais rico. Veja bem, a gente está falando de fluxo de renda e não de estoque e riqueza. O Brasil, desde 2005, a gente perdia para o Oriente Médio, que tem os sheiks, né? Os sheiks, eles concentram quase toda a renda do Oriente Médio. Bem, hoje nossos sheiks são melhores que os deles. Nós somos o país, volto a repetir, que mais concentra a renda do mundo. Deputado, boa tarde. Por que a gente não começa, dentro da própria Assembleia Legislativa, senadores da Assembleia Legislativa, os grandes privilégios que os políticos têm? Um senador tem 52 assessores. O custo de cada deputado para nós é absurdo. A gente só consegue dar exemplo começando de cima, deputado. A gente apoia o senhor, mas como é que a gente vai fazer um projeto de lei que acabe com tantos privilégios? Renova a frota de deputado legislativo a cada 2 anos. Assessores que não têm qualificação e ganham um absurdo. A gente tem que começar a arrumar a casa de cima, deputado. Se o senhor começar por aí, a gente apoia. Alguém acha que alguém vai votar favorável a um projeto desse? Alguém acha que algum deputado vai votar a favor de um projeto desse? Eu apresentar um projeto lá, vai soar demagogia. O que um deputado federal tem? 33 mil por mês de salário, ok? 90 mil para contratar funcionários. Eu contrato, meu pessoal é competente. Funciona, me assessora, ok? Você tem 40 mil para passagem aérea, transporte, carro, gasolina, almoço. Parou, é isso aí, ok? Se é muito, não sei.
eu uso quase tudo isso. Eu devolvi 70 mil ano passado da verba de gabinete. Raríssimos aqueles que devolveram aproximadamente isso daí. Agora, a grande sacanagem, meu amigo, não é isso. É a roubalheira. Mas a grande despesa não é essa. É muito, para mim, é o suficiente e não abro mão do que estou recebendo. Ainda fica com essa porcaria da reforma da Previdência, 65 anos, não vai aprovar. Negros morrem em média com menos de 65 anos de idade. Esses são os bairros em São Paulo. Agora, existe um problema, porque você não aposenta com 65 anos de idade se não tiver o que agora? 20 anos de contribuição. E aquilo que parece somente 5 anos a mais de contribuição não são 5 anos. Porque mais de 40% das pessoas no Brasil conseguem comprovar no máximo 9 meses de contribuição por ano e uma média de 5 meses de contribuição por ano. Logo, isso representa 12 anos a mais de contribuição e que vai piorar com a reforma trabalhista, onde as pessoas passaram a ter trabalhos onde não contribuem e com a nova realidade. Pergunte a um amigo de vocês que tem 50, 55 anos e perdeu o emprego, se está mais fácil ou mais difícil de arranjar emprego numa idade mais velha hoje em dia. Então é o seguinte, vamos ver quantos, para ter uma aposentadoria integral, quantos bairros em São Paulo tem os negros morrendo, em média, com mais de 75 anos de idade. Nenhum. Em nenhum bairro de São Paulo. E digo mais, os negros, na sua idade mais jovem, tem 34% da sua população abaixo da linha de pobreza, pobres. Os brancos têm 26% só. Olha que coisa maravilhosa. Com mais de 60 anos, os dois têm a mesma parcela da sua população. Sabe por quê? Sabe o que ajuda a reduzir essa desigualdade? Não é só porque eles vão morrendo, não. É a aposentadoria. É uma coisa chamada piso. Piso significa o mínimo para você poder ter uma qualidade de vida. Então, a aposentadoria corrige uma injustiça racial que existe no país, onde os estudos estatísticos mostram que 30% da diferença de salário entre os negros e brancos não é explicado porque os brancos tiveram mais tempo de estudo na escola, porque tem ainda nesse país desigual, é simplesmente a cor da pele da pessoa. É o puro preconceito. O que acontece? Os benefícios previdenciários, eles são 70% da renda dos idosos, mais para os negros do que para os brancos. Por isso eles têm esse efeito. E 55% dos brancos são formais, 40% dos negros. Quando você põe os 20 anos, você está fazendo com que os negros tenham que trabalhar muito mais, porque o trabalho dele conta menos, porque é menos tempo na formalidade. E, por fim, a família dos negros tem 2,94 membros. Em média, a dos brancos 2,55. Quando você corta os benefícios para os negros, você tem um efeito cascata. Não é só a eles que você está cometendo a injustiça. E você está perpetuando e potencializando essa injustiça racial que é feita no Brasil. Portanto, eu e o estudo, eu tenho aqui o estudo, não vou ler o último parágrafo, porque sei que já passei do meu tempo. O estudo é muito claro e eu posso afirmar com toda certeza. A reforma da Previdência proposta pelo novo governo é racista.